Botequim da Bola, na CBN Recife. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Apresentação, Léo Medrado. Vamos direto, temos assuntos e mais assuntos importantíssimos na pauta de hoje, sobre o jogo que vai acontecer logo mais, sobre a violência que imperou em Pernambuco durante muito tempo e que nós não conseguimos contê-la. Vai parar essa violência. Deixa eu começar com o doutor. As duas patentes são muito altas, uma é do Ministério Público, outra é da Polícia Militar. O senhor virou bom vivan, virou aposentado. Quando o juiz se aposenta, meu amigo, é só viagem internacional, é tranquila praia, é descanso. Não é isso, doutor Ailton Alfredo? Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Léo. Bom dia, comandante Tavares, coronel Tavares. Um prazer enorme estar aqui conversando, revê-lo, estar aqui conversando, tratando desse mesmo tema, do qual nunca consegui me afastar, mesmo depois da aposentadoria. Eu me aposentei em 2018 e saí e fui morar, fazer uma experiência em Portugal, fui fazer um doutoramento lá e fiquei, e não consegui escapar nem lá dessa temática, sempre estava tratando disso. De sorte que é um tema que eu não posso dizer que conheço o tema, mas gosto muito de estudar esse tema, de trabalhar com esse tema. Desde a nossa histórica viagem, né, nossas visitas técnicas internacionais, sobretudo lá na Inglaterra. Vamos lembrar quem foi: Coronel Luiz Aureliano, presidente Carlos Alberto Oliveira, deputado Fernando Ferro. Quem mais? Foi da Polícia Federal. Agnaldo Fenelon. Doutor Agnaldo Fenelon. O Ministério Público foram 2, 3 representantes do Ministério Público, né? Fomos do Judiciário, foi o doutor Luiz Mário, que era coordenador do juizado. Luiz Mário Moutinho, meu amigo Lula. Foi muita gente, né? Foi um grupo muito grande. E a gente teve uma representação forte da SDS, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, porque a ideia foi fazer de um encontro efetivamente operacional, que a gente fosse trocar experiências, tanto que nós fomos a um jogo real lá. Na Inglaterra, um amistoso da Inglaterra com a República Tcheca, em Wembley. Enfim, depois fomos a algumas cidades do interior da Inglaterra, Portsmouth. Enfim, foi um aprendizado muito grande, e não só da visita, porque depois eles ficaram vindo aqui, nós fomos lá, e são amigos que eu tenho até hoje. Era Hawkins. Nick Hawkins e Simon Clements, os dois procuradores que atuavam nessa temática lá na Inglaterra na época, e até hoje mantemos os nossos contatos, as nossas amizades. Que bom. Coronel Tavares, bem-vindo. Vocês estão entrando, né, no novo governo da governadora Raquel Lira, a quem eu estendo aqui o apreço por ter revisto essa opinião inicial do governo de botar a torcida única. Eu falei aqui, quando vieram os presidentes dos clubes aqui, estiveram sábado passado, o presidente do Sport, Yuri, e o presidente do Náutico, Diógenes, e eu dizia, eles estavam transtornados com a história da torcida única, e eu dizia, deixa o governo entender o que está acontecendo. Ele está entrando agora. Falaram para ele que torcida única era a solução. E se vocês entrarem, coronel, botarem torcida única, diminuiu a violência, faz uma pesquisa, vai no Google, a primeira matéria que aparece é da Folha de São Paulo dizendo que não. São 6 anos de torcida única em São Paulo e que a violência continua do mesmo jeito. Quando você vai na segunda matéria do portal Terra, tem uma matéria dizendo que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo fala que 43% foi a redução de violência com a torcida única. Na mesma matéria, porém, um jovem de 20 anos, a 67 quilômetros do estádio onde aconteceu o jogo, foi assassinado, vítima de briga de vândalos de torcidas uniformizadas. Ou seja, a gente perdeu o controle de onde era o foco. Os caras saíram do estádio por torcida única, foram para os bares em outros cantos, e quando se encontravam, quando se cruzavam, o bicho pegava e a polícia não tinha como saber aonde, como poder municiá-los, como poder vigiá-los. Com a volta das torcidas com a volta das torcidas mistas, a torcida uniformizada está proibida de entrar no estádio. Continua proibida, tá, pelo decreto. Eu vou olhar para o lado esquerdo na Ilha do Retiro e ver se tem amarelo. Eu vou olhar para o lado direito e vou ver se tem inferno por ali presente. Porque elas estão proibidas. E eu queria saber como foi que aconteceu. Me conta os detalhes, coronel, qual é a ação que vocês vão fazer e como vocês chegaram à conclusão de que era melhor a torcida mista. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Léo Medrado. Cumprimentar o doutor Ailton, aqui, nosso amigo. Léo, eu queria só, inicialmente, fazer um contexto dessa questão da torcida única, torcida mista. Na verdade, diante de um problema que houve ali no mês de janeiro,
houve a decisão de realmente realizar jogos de maior envergadura com a torcida única. É lógico que a gente tem um hiato de tempo muito pequeno para a gente fazer algum tipo de análise mais profunda. Nós temos, obviamente, estatísticas que nesses dias, ali, mais ou menos final de janeiro, mês de fevereiro e o início de março, a gente teve, nós fizemos alguns comparativos estatísticos com jogos de torcida única, com jogos de torcida mista em outros momentos. Também buscamos dados lá na época da pandemia, quando ocorreram jogos de portões fechados. A gente verificou que nesse espaço pequeno de tempo, a gente teve uma redução de números relacionados a ocorrências policiais voltadas para a pauta do futebol. Na verdade, a gente entende que não é o melhor modelo. Nós sabemos que o futebol ele é um esporte democrático. A gente sabe da necessidade da presença de torcedores de ambas as equipes, né? Porque realmente é um futebol, o futebol é um esporte de massa, é um futebol que a gente leva pela tradição, a gente abraçou o futebol aqui no nosso país, e Pernambuco é tradicional nessa pauta do futebol. Então nós temos aqui os torcedores, os pernambucanos torcem pelos times locais, nós temos grandes times aqui tradicionais, então a gente entende que o modelo da torcida única não é o modelo ideal. Porém, a gente precisa analisar, a gente precisa estudar o que é que a gente pode fazer de avanço quando a gente fala todo mundo tem essa corresponsabilidade, os órgãos públicos, o governo do estado, os clubes, a federação, a imprensa, o próprio cidadão de bem, o próprio cidadão comum que no dia do jogo vai ali com a sua família para o estádio. Então, cada um tem uma parte de responsabilidade para que a gente possa avançar e fazer realmente um espetáculo com torcida mista, pacífico, né? sem problemas relacionados à violência. Uhum. O problema maior, Coronel, a gente está há 35 anos na imprensa, fora da época que a gente acompanhou como um cidadão que gosta de futebol. Eu ia para os 3 clubes, eu ia para os 3 estádios sempre. E essa experiência nos mostrou que o problema não está no estádio, o problema está nas ruas. Uma coisa que eu sempre fiquei intrigado, conversei sobre isso com o Coronel Luiz Aureliano, com Meira, comandante Meira do BP Choque, com vários comandantes, Coronel Falcão mais atrás, e dizia, tudo que eu queria era saber onde vai cair um raio. Porque se eu souber onde o raio vai cair, eu tiro a pessoa debaixo dele, para a pessoa não morrer. A gente sabe onde vai haver problema. A gente sabe onde vai haver problema. Na internet eles marcam as brigas, eles marcam os confrontos. Então por que a gente não prende? Aí entra uma coisa que eu queria perguntar ao doutor Ailton Alfredo. São tantas intromissões de pessoas, de políticos no futebol. Quando a gente voltou de Londres, a gente foi surpreendido com a introdução da lei seca no estádio. E eu tinha perguntado para o Hawkins lá, eu disse, aqui, vocês não implementaram a lei seca? Tinha uma senhora palestrando na época e ela fugiu da pergunta. Eu falei, aí alguém falou assim, não foge da pergunta dele não, que ele vai insistir até você responder. E eu insisti até que ela disse, não, a gente começou com a lei seca no estádio. Sabe o que acontecia? O cara tomava todas antes do jogo e quando chegava lá, estava um segurança de 2 metros, um policial de 2 metros de altura, ele achava que o cara era um anão. Ele estava bêbado. Aí ele partia para cima, para o confronto, levava porrada, apanhava. E aí eles viram que não era essa a solução de lei seca no estádio. Quando a gente volta, é surpreendido por uma lei de um cara que nunca foi para um estádio de futebol, eu sei quem é, e que introduziu a lei seca. Eu falei, pô, você não sabe do que está fazendo, os caras vão chegar bêbados no estádio. E era o que acontecia. Eu fazia a abertura da jornada do lado de fora do estádio, e o cara, Léo, é bravo, feio, e via xingando, já bêbado. Não era essa a solução. A solução passava por uma coisa bem diferente, que era exatamente saber o caminho que eles usam, coronel. E por que, Ailton, que não surgiu ninguém para fazer uma lei específica para eventos esportivos, para que esse cara tenha uma diferenciação em relação a ser preso e conduzido efetivamente? É muito interessante, são muito interessantes as colocações, porque exatamente vinha pensando no caminho dessa entrevista sobre o que temos feito em relação à governança desse evento. A gente tem grupos de trabalho, a gente tem grupo de gestão desse trabalho, onde os operacionais atuam e têm atuado, eu digo até muitas vezes, acima de suas forças.
Mas o que acontece é que nós, como Estado, ainda não temos uma governança global disso. Uma governança que trate desse problema como algo permanente. E você citou a lei seca. E veja o que nós fizemos no estado de Pernambuco com relação à lei seca. Foi criada em 2011 uma lei, a Lei 14.491, a lei estadual, que criou uma governança do problema da alcoolemia no trânsito. Ou seja, não tem apenas os operacionais lá, cada um na sua operação, cada um fazendo acontecer, mas tem um grupo permanente que tem os dados estatísticos, que tem as metas, que faz o controle dessa atividade estatal. Isso é muito importante, criar esse grupo de gestão. E criaram com 96 cargos. Ou seja, uma estrutura grande, eu não diria de gestão, muito mais do que gestão, de governança, para que o Estado tenha permanentemente uma atuação qualificada em cima desse fato, e não apenas quando acontece uma crise, que é um jogo de futebol com muitos casos, com violência explícita e etc. A gente tem sempre corrido atrás dos fatos. Mas vejam, o que fizeram na Inglaterra, o que fizeram em Espanha, o que fizeram em França, o que fizeram em Portugal, e o que fazem não é muito diferente do que nós fazemos, só que num trabalho permanente de governança. Por exemplo, se tem um jogo Santa Cruz e Sport hoje, o Sport Santa Cruz, aquelas pessoas que são consideradas capazes de oferecer algum risco à segurança já foram detidas em casa, já foram mantidas em casa, já foram conversadas em casa, visitadas em casa. Lá você viu, a gente era passaportes que eram retidos antes da viagem para que impedisse do acesso. Aqui a gente tem um problema sério no país, e aí não é o estado de Pernambuco, no país. O trânsito dessas torcidas organizadas pelas nossas rodovias, né? E quando chega numa cidade, cada estado, cada setor tem um protocolo operacional diferente. A gente tinha que unificar isso para saber, o da Paraíba, saber quem é que está se deslocando de Pernambuco, quem exatamente, identificados, etc. É um trabalho grande. Agora eu gostaria, Léo, só de frisar por que é importante fazer esse trabalho. O futebol hoje é diferente do futebol de 1980, que a gente ia para o torneio início com todo mundo junto. O futebol não é mais apenas aquela dimensão afetiva, socioafetiva, que estava ali todo mundo reunido porque gostava das cores. Então, o futebol é um grande negócio. Segundo a Forbes, é o maior negócio do mundo. Pois. Business. Um grande negócio que hoje tem clubes discutindo não só a dimensão financeira, do sucesso financeiro do clube, do sucesso desportivo, se é campeão ou não, muitas vezes nem interessa mais, e hoje a crise que abriu na Inglaterra é exatamente essa, que os clubes e empresas estão muito mais preocupados com o sucesso financeiro, pouco se importando com o sucesso desportivo, desde que não haja descenso, desde que não caia, está mantido ali, está ganhando dinheiro, eu não estou preocupado de ser campeão. E está perdendo um pouco daquele afeto que o torcedor do Manchester, viu as declarações de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, com relação ao ex-clube dele. Então, tem que se pensar o futebol nesse tripé, e o Estado, seja o Estado, o governo, poder executivo, legislativo, judiciário, o Estado em todas as suas instâncias de ação, ele tem que promover esse negócio, porque ele é responsável pelo desenvolvimento socioeconômico. E o futebol hoje não é apenas aquela paixão que precisa ser administrada. É um grande negócio, como você citou aí, e que precisa ser fomentado. E a segurança é o ingrediente fundamental. Tem que se investir nisso e não pensar que está fazendo gasto em segurança. Está fazendo investimento muito forte em segurança. Pois não, coronel. Léo, só para a gente também comentar algumas coisas da sua fala, realmente nós temos uma incidência maior da violência fora do estádio, né? Então, a gente tem realmente no entorno, a gente tem em bairros mais distantes do local do jogo. A gente ainda encontra alguns problemas dentro do estádio relacionados à violência. Então, por exemplo, a gente ainda hoje, todo jogo, a gente recebe, por exemplo, registros fotográficos de arremessos de materiais, né? Então, se arremessa rádio, se arremessa sandália, se arremessa um copo de acrílico. E aí o alvo, muitas vezes, é o policial, o alvo é o jogador adversário, é a equipe técnica, é a comissão de arbitragem. A gente ainda encontra esse tipo de problema dentro do estádio. Por exemplo, outra coisa que a gente pode aqui citar, na entrada, por exemplo, dos estádios, às vezes a torcida ela vai entrar ali na área das catracas.
Então, a gente tem problemas nas catracas, que às vezes o clube ele não se antecipa. Então, vamos lá. Na hora de entrar, a catraca dá um problema, e aí começa a acumular pessoas na entrada, ali inicia um tumulto, e a gente tem que, por exemplo, liberar o acesso das catracas sem a leitura do cartão, por exemplo, de ingresso. Isso faz com que haja uma perda de controle de quantidade de pessoas que acessou ali aquele local. Então, a gente também precisa avançar em tecnologia, né? O Estatuto fala, por exemplo, em reconhecimento facial, a gente precisa avançar nisso. A gente já está, na verdade, conversando com a federação. O presidente da federação recentemente informou que vai colaborar nessa questão juntamente com as entidades filiadas, com os clubes, para que possam avançar nessa pauta do reconhecimento facial. Um outro exemplo que eu posso citar foi naquele jogo em que houve uma invasão de campo e que o batalhão de choque, muito profissionalmente, conseguiu regredir com a invasão de campo em 32 segundos, a gente acompanhou isso, e aí a gente fez a contagem do tempo. Mas aquele setor ali onde houve a invasão, estava superlotado. Está se referindo a que jogo? Ao jogo que foi Sport de Vasco. Ah, sim, da confusão. Ano passado. Aquele portão estava aberto ou estava fechado? Coronel? Aquele portão estava fechado, mas a gente depois percebe que um segurança ali, ele faz algum tipo de ação e acaba permitindo o acesso daqueles torcedores que invadiram o campo. Imediatamente, o efetivo do choque vai ao encontro daquele setor, consegue mitigar a invasão, o pessoal retorna, mas houve ali algumas agressões, né, por parte de invasores, mas em 32 segundos aquela invasão ela foi contida e mitigada, mas verifica-se ali posteriormente que aquele setor em si ele estava com a superlotação. Isso pode ter sido um dos fatores que contribuiu para acontecer a invasão. A memória da minha retina, ela não mostra essa superlotação. Tem espaço ali embaixo de gente andando. Léo, se a gente olhar, e a gente tem ali algumas fotos, nós temos alguns vídeos, a gente percebe, quando a gente... Porque, tecnicamente, quando o batalhão de choque ele faz a avaliação de um setor, ele observa as pessoas que estão naquele setor, a aproximação, quando você começa a perceber que a movimentação está em dificuldade, starta a luzinha lá vermelha de que aquele setor ficou superlotado. Nós vamos para o repórter CBN, tem um intervalo, tem rede, formação de rede, mas na volta tem muito assunto. Lá na Inglaterra, como contiveram os hooligans? Quando aconteceu uma briga entre Portsmouth e Southampton, vamos colocar o jogo na ilha, e a torcida adversária vindo pela Conde da Boa Vista, da estação ferroviária até a Conde da Boa Vista, pela Conde da Boa Vista até a ilha. Eles fizeram o corredor da morte. Tiraram a torcida do Southampton. Não, o jogo foi em Portsmouth. Tiraram a torcida do Portsmouth, primeiro, a maior torcida, e ficou a torcida do vencedor visitante, foi o Southampton. Quando eles saem, é como se eles pegassem uma Conde da Boa Vista com a maioria da torcida todinha esperando lá de fora para dar-lhe. Quando eles passaram, virou o corredor polonês. E eles foram massacrados. Ministério Público, polícia, imprensa, o diabo se reuniram imediatamente, terminando aquele evento. E eles foram para as câmeras que estavam postadas ao longo da Conde da Boa Vista e identificaram 100 pessoas com a identificação facial das câmeras. Tiraram algumas dúvidas, os 100 foram punidos, me lembra, Ailton Alfredo, os 100 foram punidos com punições muito grandes. A partir dali, morreram os hooligans. A gente volta para falar detalhes disso e vai falar também sobre punição. Botequim da Bola, na CBN Recife. Oferecimento betnacional.com, a bet dos brasileiros. Léo Medrado. Botequim da Bola de volta com o tema A Volta das Torcidas Mistas, recebendo Ailton Alfredo, ex-comandante do Juizado do Torcedor, o juiz Ailton Alfredo, e o coronel Alexandre Tavares, diretor de Planejamento Operacional da PM. Vamos direto para o assunto de hoje à tarde. Como vai funcionar, quantas pessoas vão trabalhar e qual o planejamento que vocês fizeram para que a gente tenha efetivamente uma volta do Clássico. A maior vitória do Clássico das Multidões hoje não acontecerá no campo, acontecerá fora dele. E eu quero saber o que vocês planejaram. Léo, a gente acredita piamente que essa vitória fora do estádio ela vai ocorrer.
A Polícia Militar, ela prepara sempre para todo e qualquer jogo, faz um planejamento específico para aquele evento. Então, nós temos aí mais ou menos 3 perímetros de policiamento. O primeiro é aquele que é feito dentro do estádio, que o batalhão de choque ele coordena. Então, é ali realmente na parte intra-estádio. O segundo momento de policiamento é ali no entorno imediato do local do jogo. Então, a gente tem na área externa, a gente chama de área externa, e aí a gente tem diversas unidades operando. Na parte interna do estádio, batalhão de choque. Na parte externa, várias unidades especializadas, a exemplo da Rádio Patrulha, Rocan, Cavalaria, BPTran. O BP Choque existe ainda? O BP Choque existe, ele é responsável pelo policiamento dentro do estádio, né? Ele ainda tem uma equipe que fica do lado externo, ali próximo às catracas, dando apoio à segurança privada do clube no acesso das pessoas ao estádio. E a gente também tem o batalhão que é responsável pela área, tem a responsabilidade diária, que ali no caso do esporte, da Ilha do Retiro, é o 12º Batalhão, que é sediado na Várzea. E a gente tem o terceiro, digamos assim, planejamento de policiamento, que é um policiamento mais afastado da área do evento. São grandes corredores, eu vou mencionar aqui alguns, a exemplo da Agamenon Magalhães, Conde da Boa Vista, Estrada Avenida dos Caxangá, Remédios. Estrada dos Remédios, Praça do Internacional, terminais integrados, por exemplo, P15, Xambá, Afogados, Camaragibe, como também pontos que a gente já identifica que são sensíveis. Por exemplo, uma área no centro do Recife, onde muita gente vai convergir, se reunir, se deslocar, por exemplo, para o local do jogo. Então, a gente se prepara esse terceiro planejamento, digamos assim, vamos considerar um terceiro anel de policiamento dedicado ao jogo, que é bem afastado do próprio estádio. A gente começou esse planejamento na semana passada. Primeiramente, a gente trabalhou com uma torcida única, depois, com a mudança para a torcida mista, a gente incrementou o planejamento. A gente vai analisando a cada hora o que aparece de informação relativa ao evento, através de redes sociais, através do nosso serviço de inteligência. Esse serviço de inteligência, ele não tem como detectar aonde acontecerão os problemas, porque eles marcam previamente. Eles avisam, vai ter confusão, vamos nos encontrar aqui para brigar. A gente não tem como previamente. Eu colocar... Na minha época tinha policiais à paisana. Você ficava paisano ali, dava voz de prisão, botava... Veja bem, a gente hoje faz esse acompanhamento. E a inteligência já nos fornece informações de possíveis locais. Tá? Vale salientar que hoje esses grupos eles já estão percebendo essa identificação e já começam a dificultar esse acompanhamento, por exemplo, deixando para informar o local nas redes sociais ali nos últimos minutos. Tudo isso para você manobrar um efetivo operacional de um lugar para outro, ele não é tão simples como a gente pensa. A própria identificação desses lugares, a identificação das lideranças, ela é mais complexa do que essa digamos, simplicidade que muitas pessoas elas pensam que a gente consegue rapidamente atuar. Né? Eu entendo a angústia, eu vou chamar de angústia das pessoas, porque o morador vê, não, sempre aqui na frente da minha casa acontece. O comerciante também faz esse comentário. Mas a gente já faz esse acompanhamento, tenta identificar com certa antecedência, mas também a gente tem dificuldades quando eles já usam de artifícios para evitar a localização rápida desse encontro, digamos assim, para que eles se confrontem. É lógico que a gente está preocupado, a gente está dedicado a esse assunto. O planejamento está bem robusto. Para o jogo de hoje, a gente já está chegando próximo dos 500 policiais militares envolvidos. Né? Como comentei aqui no intervalo, a gente iniciou ali com o planejamento próximo a 400, e aí os fatores foram sendo alterados, a gente encostou em 440, e agora a gente já está se aproximando de 500. Aí vocês pegam o cara, doutor Ailton Alfredo, se eu descer aqui e agredir alguém na rua e for passando uma guarnição da polícia, eu vou preso. Por que esses caras não podem ser presos? Qual é a dificuldade de prendê-los quando você identifica a agressão, quando você vê a agressão e dá voz de prisão para eles? Por que a lei é tão branda para isso? Léo,
Eu acho que o nosso problema não é de legislação penal. Temos todas e muito até demais. Eu acho que nós temos uma dificuldade enorme como sociedade organizada de conceber como é que o nosso sistema penal funciona, como é que o nosso sistema jurídico funciona, porque sempre a gente espera que a punição, quando a gente fala em punição, a gente sempre espera que seja uma pena de prisão. A expectativa, em geral, é que seja uma pena de prisão. E a pena de prisão, hoje, mais do que nunca, ela é uma exceção da exceção do sistema. E a gente está vendo aí, o nosso sistema prisional já é, sem dúvida, um dos maiores do mundo, salvo engano, estatisticamente, é a terceira população carcerária do mundo. E isso não tem tradução, não significa dizer que sejamos o terceiro país mais seguro do mundo, porque temos a terceira comunidade Ou carcerária talvez o terceiro do mundo, país que tem mais né? bandido no mundo também. Não diria isso. Se você está... Onde tem mais preso? Ué. Não necessariamente. É o seguinte, é que nós ainda temos presos, temos uma população carcerária que em qualquer lugar do mundo não teria para eles, senão umas medidas, como está se fazendo agora, tem se reduzido muito a população carcerária do Brasil, apesar com a aplicação de medidas alternativas à prisão. Está aí o reconhecimento do sucesso da tornozeleira eletrônica, do controle de acesso, do controle de deslocamento, etc, etc. Talvez devamos pensar nisso, porque o que a gente não pode é imaginar que num contingente de torcedores, e sobretudo de torcidas ditas organizadas ou de grupos de torcedores, a gente possa pulverizar a culpa. O que eu chamo de pulverizar a culpa é achar que todos praticaram a mesma conduta, porque no sistema penal a gente tem que individualizar cada conduta, como disse bem o nosso coronel aqui. E há uma dificuldade enorme para quem está no terreno, no dia, fazer esse trabalho. Imagina que alguém praticou uma infração de menor potencial ofensivo e 2 policiais pegaram, ele vai estar envolvido aí com 2 policiais ou 3, praticamente meio-dia, para que seja formalizado o TCO, o BO, o TCO, e se o juizado está lá, o juizado torcedor é para isso. Existe no estádio? Sim, sim. Para dar uma resposta imediata ali. Mas o que é que acontece na prática? É que essa operação do sistema de apreender quem está em menor potencial ofensivo, fazer o BO, levar para a delegacia, fazer o TCO, pegar os antecedentes, juntar e colocar isso no juizado, tem demandado um tempo que a gente lutava o tempo todo para reduzir esse tempo. Eu tenho certeza que meu colega da Flávio lá hoje também tenta isso, é reduzir esse time aí para que o policial não fique lá empenhado numa tarefa burocrática, que é de apresentar esse preso, essa pessoa que está detida, e depois ele ter um termo de ajustamento de conduta ali, de fazer um acordo, uma transação penal, e nessa transação penal ele sai dali e cria no policial que está passando 3, 4, 5 horas, no cidadão que viu aquela prisão, cria uma sensação de impunidade, porque a expectativa dele da resposta era uma expectativa que o sistema não pode dar, que era de prendê-lo, de colocar no presídio, de trancafiá-lo. E, na verdade, ele sai da lei com a transação penal. Agora, o que é que eu fiquei a vida toda defendendo? Na medida em que a gente completasse o ciclo de quantos mais desses que praticassem infração de menor potencial ofensivo, daqui a pouco vai dar de maior potencial ofensivo, tá? Aqueles que praticassem, estivessem lá cadastrados porque realmente foram pegos, fizeram transação penal, ficar 5 anos sem poder fazer outra transação penal, o que é que a gente tinha? Que o índice de reincidentes era muito menor do que o índice de reincidência dos que estão no sistema carcerário. Então, valia a pena fazer a transação penal, só que o custo, reconheça, é um custo alto. É um custo operacional alto que a gente tinha que se adequar para isso, de ver esse custo como investimento, não como desperdício. E não é fácil você levar isso nem para a sociedade, também não é fácil levar para o policial que está lá operacional, vendo o trabalho que é, muitas vezes, levar esse cidadão que praticou essa infração não da potencial ofensiva até o juizado. Esse percurso dele é um percurso que é muito árduo, mas faz parte do custo operacional. Essa é uma coisa. Mas essa é do policial que está no dia do evento. A gente tem trabalhado muito para o dia do evento. O que eu tenho defendido nesse tempo todo que debate esse tema, e alguns países que tiveram algum sucesso nesse controle fizeram isso, é ter uma governança e não apenas a gestão, porque nós temos excelentes gestores. Daí a expertise da Polícia Militar de Pernambuco, por exemplo, durante aquele período que a gente viajou, a gente era considerada a segunda do país
Tanto vinha pessoas, coronel, de outros estados para aprenderem aqui em Pernambuco. Né? Então, eu fiz um evento aqui em 2007, eu não diria eu fiz, eu coordenei, mas com todas as instituições, tivemos aqui 1.200 policiais do país todo, comando de todos, 2007, isso no Centro de Convenções. E a tônica aqui em Pernambuco era um centro de excelência da polícia para tratar dessa temática. Aí, quando eu vi aquelas notícias que a gente não ia ter jogo, eu acho que eu estava em Portugal ainda, que não ia ter jogo porque nós não tínhamos como dar segurança, eu disse, o que aconteceu? Mas, assim, essa segunda parte, que é com relação às infrações de maior potencial ofensivo, que poderia gerar prisão, inclusive, ou medidas penais mais drásticas, essas dependem de uma investigação permanente. Essa depende de um controle, de um direito penal de controle efetivo e permanente, que somente uma governança permanente dentro do Estado, isso é o Poder Executivo, para ter o controle desse planejamento, dessa fiscalização, dos resultados, para que cobre dos órgãos gestores e aí os órgãos operacionais e faça parcerias com o Ministério Público, com o próprio Poder Judiciário, com todas as instituições, defensoria, todos, para que a gente possa caminhar para um projeto de segurança dessa história do futebol permanente, estável. Porque se a gente trabalhar só no dia da crise, a gente vai precisar de 500, 600, 700, Eu 800 concordo com o senhor que antes da punição está a prevenção. O que tem que ser feito é evitar que aconteça e não punir após. Porque o custo é muito alto da punição. E a linha é essa, a linha de raciocínio é essa. Uma vez eu encontrei um cidadão do trânsito lá na Praça do Internacional, naquela época se estacionava dentro da praça, e o cidadão estava lá quietinho, calado no canto, multando quem parava na praça. Aí eu falei, o senhor está multando as pessoas? Eu tinha parado o carro ali também. O senhor está multando? Ele fez, estou. O cara não sabe o que é errado. Por que o senhor não, quando o cara vai entrar na praça, o senhor não dá um apito? Pode não. O senhor vai esperar o cara matar o assaltado ao invés de impedir o assalto? É isso que o senhor está fazendo? Então, assim, a prevenção, claro, é a linha natural da ação. Aqui, nessa mesa, estavam os presidentes Yuri Romão e Diógenes Braga. E eles disseram que a tendência é a identificação facial, é a colocação, a posição de câmeras nos estádios de futebol. Falaram sobre o custo, que eles não têm condições de colocar. Porém... Léo, me dá um parênteses disso aí. Quando você fala identificação facial, parece algo contraditório com o que a gente está acabando de dizer, que o nosso problema não é dentro do estádio. Eu vou identificar facialmente o acesso ao estádio, é isso que está falando? Isso. Para identificar o acesso ao estádio, você vai estar identificando a maioria de 99% do cidadão que nunca cometeu nada. Perfeito. Eu estou falando... Mas eu quero ir atrás daquele que eu sei que é marginal. A gente tem câmeras nas ruas, a gente tem um sistema de monitoramento da cidade cada vez é melhor. O que a gente precisa, que eu estou falando, é um grupo que esteja trabalhando permanentemente com isso, que faça essa governança o tempo todo, full-time. O que não pode, Léo, é a gente deixar que a câmera seja a salvação não é salvação, mas para o dia do jogo. Mas doutor, a gente fala muito do dia do jogo. Mas veja só, aí é uma questão antes. Mas isso é uma questão de segurança pública normal, né? A gente está falando, agora vai falar. Tá querendo falar. Eu quero falar. É uma questão de segurança pública. Ele sabe mais do que a gente. Exato. Então ele deve estar se coçando. É uma questão de segurança pública normal, comum, convencional para toda a população. Mas se a gente está tendo um evento, eu não quero vigiar a pessoa do bem. Eu quero impedir que a pessoa do mal entre. Eu tenho que saber que aquele cara, quando ele entrar ali e botar a cara dele, ele não pode ter acesso ao estádio. É assim que, para mim, é assim que você começa a evitar. Eu pensei em você botar uma relação de pessoas, a parte mais pura, né? Bota uma relação com o nome dos caras que são os gangues, os chefes da bandidagem. Aqui, ó, identifica, dá a identidade, mostrou, olhou, seu nome está aqui, aqui você não entra, não. Mas isso seria muito burocrático, pelo que o senhor falou, né? Na verdade, é o seguinte, a gente precisa de agilidade no acesso ao estádio. Isso. E, assim, concordo com o doutor Ailton. O reconhecimento facial, ele não é a salvação, ele faz parte de uma rede, de uma engrenagem de vários fatores relacionados à segurança para que o evento, no geral, saia conforme o planejamento, saia dentro da segurança, saia dentro do pacífico. Então, o reconhecimento facial é um avanço. Outros avanços, a melhoria no acesso, outros avanços, um fortalecimento de embate contra essas torcidas organizadas que já foram extintas. Então, a gente tem que avançar em várias frentes. Essa é apenas uma. Se só implantar isso,
A gente vai Mas ter furo em outras eu áreas. sei, mas não é só implantar. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ter algum. Isso aí é o final do funil. Você está cuidando de toda a chegada. Vou dar um exemplo. Vocês tiveram acesso às imagens da torcida do ABC na sede do Náutico antes do jogo contra o Sport? Nós tivemos acesso a algumas fotografias, algumas imagens Pronto. que chegou para o pessoal da inteligência posteriormente, né? Quando eu estava aqui, Posteriormente. Coronel, quando eu vi essa imagem da torcida do ABC dentro da sede do Náutico, eu falei, o que é isso aqui? Primeiro, como é que a torcida do ABC entrou na sede do Náutico? Aí eu liguei para o presidente do Náutico. O presidente do Náutico me deu o telefone do responsável pela segurança do Náutico, que disse o seguinte: a Fanáutico foi recepcionar os caras do ABC. E a polícia perguntou, para onde eu levo? Para os aflitos. E foram conduzidos os torcedores do ABC para os aflitos. Tinha que ter autorização do clube para entrar. Eles entraram, ficaram lá. Uma parte saiu. Já se sabia todo o acesso do torcedor visitante na ilha. Ele passa pelos 2 viadutos. Entre os 2 viadutos, ele entra ali na beira-rio, é conduzido pela polícia por ali. E aí, quando eles chegaram ali, o senhor deve ter visto as imagens, pegaram, foi tapa, confusão, passando por aquele local onde a jovem estava esperando que eles passassem. Léo, E assim, só para concluir, coronel, por favor. E o final que me deixou mais preocupado foi o seguinte: terminado o jogo, a torcida jovem foi conduzida por 2 viaturas pela Rosa e Silva, passando na frente do INCRA, ou seja, indo onde é a sede da torcida, em Casa Amarela, então vão pela Rosa e Silva, na frente da sede do Náutico, fechou o tempo de novo ali na frente. Ou seja, o que eu senti nessa situação, coronel, é que estava o pessoal tentando entender o que estava acontecendo. O que aconteceu? Eu queria a sua palavra oficial sobre o que houve. vamos voltar lá para aquele episódio. Já é de praxe, quando a gente vai receber um time de outro estado, né, principalmente aqui do Nordeste, é a gente envidar esforços. Veja, a gente monta equipes para que na entrada do nosso estado, Sim. essas caravanas elas sejam abordadas, né, justamente para a gente fazer uma busca nos veículos, para ver se não tem nenhum tipo de arma, droga, rojões. Perfeito. Então, a gente já faz na entrada, e nesse caso, nós fizemos essa abordagem ali no litoral norte, eles vinham ali daquela região, foi feito a busca pessoal nos ônibus que estavam sendo utilizados, né, a abordagem às pessoas, e realmente havia, com base na nossa análise anterior, que aquela torcida iria ser recepcionada, seria recebida pelo clube náutico, tá? Eu estou só aqui falando os fatos que chegaram para a gente. Tanto é que, naquele dia, né, após a abordagem, realmente eles informaram que ficariam sediados temporariamente na sede do clube. E nós fizemos esse acompanhamento, né? Até porque, veja como são as coisas, a gente percebe que há um acirramento entre torcidas, certo? Principalmente porque essa torcida de outro estado é coligada com uma torcida local adversária do time que vai entrar em campo, e aí levou-se lá para o Clube Náutico. Agora, eu também questiono, se o clube não estava alinhado com essa questão, por que permitiu a entrada deles na instalação física do clube? Por que não? Ali ele deve ter uma equipe de segurança patrimonial, uma equipe de segurança orgânica. Segundo o segurança do Náutico, eles foram obrigados. A polícia autorizou a entrada deles. Há um conflito há um conflito digamos assim, há uma divergência de opiniões e de versões. Mas a gente vê ali depois fotografias entre os torcedores Náutico e ABC se confraternizando, fazendo churrasco. Então eu pergunto, se o clube não estava alinhado com aquela ação, por que não instou a Polícia Militar? Por que não ligou para o 190? Por que não gerou uma ocorrência? Por que a segurança? E aí eu entendo também, não sei quantos seguranças ele estava mantendo ali no clube. Não era um dia de jogo, porque o jogo não foi lá, nos aflitos. Então, assim, a gente precisa avançar. Na verdade, a gente tem que avançar. O doutor Ailton falou aqui sobre a questão da governança. É importantíssimo isso. A SDS, ela avançou já nessas questões. É lógico que cada dia a gente quer avançar mais. Hoje nós temos um grupo de trabalho que é o GT Futebol,
esse grupo de trabalho ele é permanente e ele, doutor Ailton, tem um conjunto de participantes de órgãos internos e externos. Participa a Secretaria de Defesa Social, as operativas, que é PM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Civil. Nós temos participações dos clubes, né, dos clubes. O clube que quer participar, ele participa, ele é membro convidado, ele é convidado a participar de reuniões extraordinárias. Nós temos participação de órgãos municipais, porque é muito importante o engajamento dos setores municipais nos dias de jogos. Então, a gente tem ali importantíssimo o controle urbano, que a gente não pode permitir aquela invasão de cambistas, de comerciantes informais ali no entorno, porque atrapalha a mobilidade, atrapalha a circulação de pessoas e torcedores. Nós precisamos da Enlurb colada com a gente, que é a limpeza urbana, por quê? Recolhe entulhos, e o doutor Ailton comentou aqui, poxa, muito entulho que a gente encontra, aquilo precisa ser retirado antes de uma partida de futebol, porque aquilo pode servir como arma, como arremesso de um torcedor contra o outro. Então, veja que exatamente, eu quero concordar totalmente com o que o nosso comandante está falando, mas apenas complementando que essa reunião do GT é muito importante, é permanente, mas isso diz respeito à gestão do problema. Quando eu falo de governança, eu falo no estabelecimento das diretrizes, da coordenação. Por exemplo, como é que a gente não tem, com os estados todos, aqui do Nordeste pelo menos, um convênio entre as secretarias todas, para que eu possa saber exatamente quem vai entrar do meu estado nessa comitiva? Quem são essas pessoas, não é? Então, só sai de lá, só viaja, tem autorização de viagem, só passa, se identificar cada um, quem é que está, pelo menos para eu saber quem é que eu estou recebendo do meu estado, para quando a polícia recebe aqui, saber que vieram os paraibanos que vieram torcer. Né? Que quando o pernambucano foi para lá, o paraibano, o potiguar saiba que está recebendo cidadãos que foram identificados. Mas é um trânsito livre, sem controle. Só uma observação rápida. Doutor Ailton falou aqui rapidamente sobre uma questão aí de ter ou não ter um jogo em determinado momento. Só para a gente também deixar isso bem contextualizado. Durante o período carnavalesco, alguns jogos foram marcados para dias importantes. Por exemplo, numa sexta-feira que antecedia o Galo da Madrugada, numa quarta-feira de cinzas, que não é mais cinza, na verdade, nós temos blocos gigantescos desfilando nas quartas-feiras de cinzas, quando acontece o carnaval. E a gente havia com antecedência dito, a gente está com um planejamento muito pesado, nós temos um planejamento que preocupa, porque o período carnavalesco ele é importantíssimo para o estado de Pernambuco, precisa sair conforme o figurino. E a gente solicitamos que alguns jogos que estavam naquele período fossem adiados, como aconteceu, por exemplo, no estado da Bahia. Não houve jogo naquele período de carnaval. Isso ajudaria a gente. Mas vejam, nós temos capacidade e capilaridade para fazer qualquer evento, né? A gente só queria, obviamente, focar no carnaval, a gente queria ficar voltado às atenções 100% para aquele período. Mas mesmo assim aconteceu o jogo na quarta-feira de cinzas, nós trouxemos efetivo, inclusive, da cidade de Caruaru, efetivo especializado, para que pudéssemos ter o choque dentro do estádio e esse efetivo cobrindo alguns eventos. Obrigado, Coronel Tavares, nosso tempo foi embora, temos formação de rede. Agora, doutor Ailton Alfredo, obrigado também pela presença. Obrigado. Convidamos a secretária da SDS, doutora Carla Regina, e o secretário executivo, o delegado Alexandre Alves. Eles não puderam comparecer, mas teremos novos programas sobre o mesmo tema. 3h30 a gente volta para Esporte Santa Cruz. Parabéns, torcida mista de volta aos estádios de Pernambuco. Obrigado a todos, até mais tarde.